E aí, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje estamos iniciando um novo dia, uma nova abordagem ao nosso conteúdo, uma nova perspectiva ao nosso conteúdo. E é claro, eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, fazendo as evidências, comentando, anotando e, é claro, prestando atenção em todos os detalhes, pois eles serão importantes para o nosso engrandecimento escolar, tá bom? Desde já, peço então a vocês que preparem, que se organizem aí no cantinho de vocês e, é claro, espero que vocês aproveitem tudo que eu preparei hoje para você, porque eu tenho certeza absoluta de que nós teremos uma excelente aula, ok? Vamos lá! Muito bom, alunos, revê-los, viu? Fico muito feliz de que vocês estejam aqui comigo hoje. Nós, a partir da aula de hoje, estamos aqui oficialmente iniciando nosso segundo bimestre. Isso mesmo, oficialmente iniciando nosso segundo bimestre. E eu fico feliz de estar fazendo parte dessa história, na verdade, porque é uma história com vocês durante o dia de hoje, durante o bimestre que se inicia hoje, assim por diante. Turma, eu tenho algumas novidades, algumas mudanças para conversar com vocês, viu? E essas mudanças são mudanças positivas. E eu gostaria de iniciar a nossa aula de hoje conversando sobre isso, para que nós possamos esclarecer, colocar os pontos nos is, para que vocês se organizem assim como eu, tá bom? A primeira informação, como eu comentei, que estamos iniciando o nosso segundo bimestre a partir de hoje. A outra informação, a segunda informação, é que do segundo bimestre, e assim se Deus permitir, até o fim do ano letivo, que nós sabemos, né? O dia de amanhã não nos pertence, inclusive essa linha de ideia é uma linha literária. Nós estudamos isso em literatura. Mas enfim, estarei com vocês então na disciplina de língua portuguesa. Que maravilha, né? Língua portuguesa. Essa mudança eu gostaria de trazer para vocês esse comentário, essa abordagem sobre isso, porque se vocês perceberam, bimestre passado eu estive com vocês na disciplina de arte. Foi uma disciplina extremamente proveitosa, muito boa de ser trabalhada, mas agora eu deixo um pouquinho arte, deixo a critério da nova professora, uma profissional excelente, e então continuo com língua portuguesa, tá bom? Saio de cena em uma disciplina para entrar em cena em outra. E isso é algo muito bom, viu? É algo positivo e vai enriquecer bastante. Eu percebi que vocês ficaram assim bastante animados com a minha presença nessa disciplina atual e isso demonstra algo muito positivo. Bem, uma outra informação nós já retornamos ao modo presencial e, naturalmente, já contamos com um número de alunos nesta forma, tá? Esses alunos, especificamente, eles trouxeram feedbacks positivos durante o tempo online e agora eles estão trazendo feedbacks positivos da forma presencial. Qual é o primeiro feedback, então? É que este contato com o aluno e o professor é um contato que, felizmente, é possível apenas de forma presencial. Por quê? Porque o aluno ele se sente mais à vontade para perguntar, indagar, questionar, tirar dúvidas de forma presencial. Então, é muito mais confortável estar num ambiente de sala de aula e o aluno parar um pouquinho, levantar a mãozinha e perguntar: professor, eu não entendi tal situação. Será que o senhor poderia explicar de uma maneira diferente? E é claro, este ambiente enriquece o ambiente que é a sala de aula. Então, é um ponto positivo. Com isso, você que está online em casa, eu faço um convite a você.
Se você tiver a oportunidade de se organizar, claro, tudo dentro das medidas de segurança, e estiver conosco no modo presencial, será muito mais satisfatório. Você vai ter mais qualidade nos seus estudos, você vai ter mais rendimento nos seus estudos, você também vai ter um ambiente ali em que você possa se sentir confortável, como eu comentei anteriormente, e é claro, você vai ter a participação efetiva dos alunos, dos colegas, do professor, da coordenação, da direção, já que a escola é um ambiente totalmente preparado para que você esteja o tempo inteiro em processo de interação. Então, a nossa aula de hoje, ela vai ser iniciada por meio deste convite. É claro, das orientações e das observações que eu coloquei nos minutos anteriores, e por meio deste convite. Eu faço um convite a você para estar conosco no modo presencial, tá bom? Lembre-se disso, pense com muito carinho e eu vou esperar uma resposta sua. Pode ser no meu privado, pode ser até por meio dos seus colegas, não tem problema nenhum, porque eu sei que vocês estão em contato aí de qualquer forma, tá? Pense porque vai ser uma maneira de você se organizar. Até porque você vai ter contato ali com a agenda de modo presencial, com a explicação de modo presencial. Você vai conseguir se organizar bem melhor, certo? Maravilha, então. O convite foi feito e eu vou esperar, então, um feedback seu, tá? Vamos lá, então. Então, gente, aqui minha tela já está projetada para vocês e hoje nós vamos ter, então, contato com o nosso conteúdo do segundo bimestre. Esse conteúdo ele é um conteúdo muito interessante e é um conteúdo que vai dizer respeito acerca de um gênero textual específico. O livro que nós vamos utilizar é exatamente esse, tá? Eu estou mostrando a capa aqui para você já ter logo esse primeiro contato, tá? Linguagens e suas tecnologias, formação geral básica, língua portuguesa, tá? Eu gosto sempre de mostrar aqui, ó, se você observar, ó, todas essas características para que você esteja a par de tudo que vai ser tratado durante este capítulo. Nós temos aqui algumas informações e aqui chegamos ao número 4, que nós temos aqui listas, o mundo em uma folha de papel. Interessante essa conversa que nós vamos ter hoje, porque no primeiro bimestre vocês tiveram contato com o professor Paulo. O professor Paulo é um professor de excelência. É um professor de excelência, muito bom, excelente mesmo. E o mais interessante é que ele trouxe uma abordagem, que aí eu vou até abrir aqui parênteses, que, a meu ver, eu espero continuar na mesma linha de raciocínio que ele, tá? Por quê? Porque ele é muito espetacular, né? Então é um compromisso assim que vale a pena assumir e dar continuidade a tudo que foi dito por ele. É um profissional realmente maravilhoso. E nós temos aqui o seguinte, listas, o mundo em uma folha de papel, e nós vamos ter aqui contato com alguns assuntos, algumas abordagens dentro do capítulo de número 4, como listas, o controle da vida, regras de acentuação. Nós vamos continuar sobre outras listas, vamos continuar sobre regras de acentuação, vamos trabalhar sobre o gênero textual lista e sobre o relato pessoal na forma de lista. Bem, vocês podem pensar o seguinte, só isso que nós vamos ver durante o capítulo de número 4? Não. Aqui nós temos, na verdade, algo muito genérico, muito geral, na verdade, do que nós vamos trabalhar. Quando eu passo aqui o material, nós temos algumas outras características, como os assuntos aqui do capítulo 5, do capítulo 6, mas eu não quero aprofundar sobre esses capítulos, porque eu quero realmente que nós possamos focar no capítulo de número 4, tá? Que é justamente o capítulo que vai dizer respeito sobre o gênero textual lista. Você pode parar e pensar o seguinte, mas professor, lista? Que bobagem estudar sobre lista? Opa! Não é bem bobagem, tá? Uma lista tem as suas características. E as características que você vai ver no capítulo hoje na verdade,
um ponto crucial para que você entenda esse gênero textual de formato mais sério, tá? Até o final deste capítulo, eu tenho alguns objetivos que eu quero que você alcance. Qual é o primeiro? Relacionar o texto com suas condições de produção e recepção. Se você parar para observar, a nossa aula ela vai começar com o texto e vai terminar com o texto. Então, durante todo o percurso do início ao fim, nós vamos trabalhar com aspectos gramaticais, aspectos linguísticos, mas sempre considerando o texto, tá? Então, você precisa pensar sobre este objetivo, porque este primeiro objetivo, ele vai ser importante durante todo o processo. Aí volto a dizer, as nossas aulas elas vão começar com o texto e terminar com o texto. E nesse período nós vamos ver questões gramaticais, questões linguísticas, mas sempre levando em consideração a importância de um texto, tá? Acredito eu o seguinte, em algum momento das nossas aulas no primeiro bimestre, eu sei que eu não estava com vocês em língua portuguesa, eu estava com arte, mas em arte eu também devo ter esclarecido a importância de um texto. Claro que naquele momento eu esclareci a importância de um texto verbal, tá? Ou melhor, de um texto não verbal. Aqui nas aulas de língua, consideração o texto verbal. Além disso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos analisar a composição do gênero lista. Na verdade, é um objetivo que eu quero que você chegue até o final da aula de hoje. Melhor, ao final da aula de hoje não. Até o final do capítulo. Eu pretendo também que você consiga chegar ao objetivo da análise de efeitos de sentido, de usos expressivos da linguagem. Um outro objetivo também importantíssimo é justamente o fato de posicionar-se criticamente diante de produções culturais. E aqui vale um comentário muito relevante. Agora, você como um aluno do ensino médio, precisa levar em consideração que o mundo ele está recheado, bombardeado de informações. Mas, ao mesmo tempo que essas informações chegam até você, você precisa filtrar e perceber o que é relevante, o que não é relevante, qual o seu ponto de vista sobre aquele assunto, sobre o que você vê, sobre o que você não vê, tá? E é claro, sempre levando em consideração uma crítica madura. Tá? Porque dar opinião todo mundo dá, criticar todo mundo critica, mas a partir do momento que eu ouço o meu próximo, filtro o que ele diz, filtro também o que eu penso, então eu tenho uma crítica madura. Além disso, nós vamos ter também como outro objetivo a produção de uma lista pessoal, que você vai expressar seus gostos, interesses, respeitando sempre e valorizando as diferenças. Nós vamos ter aqui como o outro objetivo, o fato de expressar trajetórias pessoais por meio de um relato oral, e nós vamos relembrar as regras de acentuação. Isso mesmo, relembrar. E aí eu vou te dizer por quê. Como você já viu as regras de acentuação do sexto ano, sétimo ano, oitavo, nono ano, agora você vai relembrar, mas de uma maneira diferente, levando agora na prática em decorrência de um texto. Quando você estava no sexto ano, no sétimo, oitavo e nono, você estudou sobre as regras de acentuação, mas do ponto de vista ali isolado, tá? Estudando ali em frases isoladas, em palavras e por aí vai. Agora você vai ter que levar em consideração tudo o que você aprendeu dentro de um texto. Por isso, relembrar as regras de acentuação. Mas, se você estiver comigo acompanhando as minhas videoaulas até o final do bimestre, acredito eu que isso não será um problema para você. E aí vale lembrar o seguinte, o processo de ensino-aprendizagem é uma via de mão dupla. Eu auxilio você, mas você também precisa me auxiliar, ok? Vamos lá, então. Próxima página, chegamos aqui em listas, o mundo em uma folha de papel, ok? Turma, antes de fato de continuar essa abordagem sobre listas e tal, eu gostaria de comentar uma situação que é pertinente, tá? Sempre destinaremos a nossa última aula da semana ao estudo de literatura. E aí eu prefiro dizer isso nesse momento para que você não tome um choque quando eu chegar na aula e falar, olha, hoje nós vamos estudar literatura.
tá? Então, sempre nós vamos, nas primeiras aulas da semana, dar uma ênfase ao livro didático e ao livro de atividade. Lembrando que o livro de atividade agora tem um novo nome, Guia de Estudos, tá? E sempre as últimas aulas da semana, nós vamos dar ênfase à literatura, ok? Vamos lá, então. Listas do mundo em uma folha de papel. Humberto Eco, que é inclusive um crítico, ele vai dizer o seguinte: a gula por listas nos leva muitas vezes a ler também as listas práticas como se fossem listas poéticas. E, de fato, aquilo que distingue uma lista poética de uma lista prática é, com frequência, apenas a intenção com que a contemplamos. E aí precisamos entender o seguinte, que quando se fala em lista, ela vai ter uma ideia de elencar ou listar aquilo que você julga como importante. Por isso que eu falei no início, pode parecer algo bobo, mas não é tão bobo assim não. Nessa parte que diz você, leitor, nós temos um comentário sobre as listas, tá? E aqui o material ele vai enfatizar a lista como controle da vida. É até literário essa imagem que nós criamos na cabeça em forma de lista. Porque vamos pensar o seguinte, eu estou aqui com um material, só para uma questão de significação mesmo, de exemplo, na verdade. Eu tenho aqui, né, o planejamento da aula do ensino médio. Então, eu tenho aqui por cada item um tópico. Então, isso significa que cada tópicozinho que tem aqui no meu material corresponde a um tópico de uma lista. Isso aqui é um planejamento, naturalmente, mas eu fiz o rascunho do meu planejamento em forma de lista. Se você parar para observar, por que eu disse que é literário, essa ideia mental que nós temos da lista? Porque a nossa vida ela é baseada em planejamentos. E quando nós planejamos algo, nós colocamos por tópico. E quando nós separamos por tópico, é uma lista. Entende? O tempo inteiro nós fazemos isso e nem damos conta. Tá? O mais interessante de tudo isso é o seguinte, que o planejamento ele pode acontecer ou não. Ele é ali vulnerável. Mas, independente disso, a sua lista ela é criada. Então, nós temos aqui, segundo o material, aqui nesta página, o seguinte comentário. Você já fez uma lista? São inúmeras as possibilidades de assuntos para isso. Músicas preferidas, compras a fazer, livros a ler, eu mesmo faço isso. A lista pode ainda ser considerada uma forma de roteiro. Lembra do que eu falei? Quando a gente cria um planejamento, você cria ali em formato de tópico. Nada mais é do que um roteiro. Já que por meio dela é possível reconhecer o que é e o que não é prioridade para alguém. Mais do que isso, é uma maneira de percebermos que todos temos a necessidade de organizar informações. No livro Listas Extraordinárias, Shawn Usher apresenta listas de várias personalidades, como Leonardo da Vinci, Marilyn Monroe, Walt Disney, Pablo Picasso. Ao lê-las, conseguimos entender o que essas pessoas pensavam, sentiam e desejavam. Leia ao lado o texto de uma apresentação de seu livro. Olha que legal. Aqui, ele começa o material dizendo o seguinte, que lista é algo rotineiro. Se você quiser ir ao supermercado, você cria uma lista de itens que você deseja comprar quando você chegar lá no local. Aqui, ele já traz uma lista, a partir do ponto de um livro e de um autor, de uma diferença, com uma diferença, na verdade, que é uma lista de várias personalidades. E essas personalidades, em formato de tópicos, em formato de lista, você vai perceber o quê? Que elas conseguiam entender, aliás, que por meio desse material, nós vamos conseguir entender o que elas pensavam, sentiam e desejavam. Vejamos então, prestem bem atenção. Desde que nós, humanos, começamos a andar pela Terra, não paramos de criar listas de todos os tipos, com a certeza de que todas as coisas estão sendo constantemente organizadas, priorizadas, classificadas e atualizadas até o fim de nossos dias. Não é bom pensar nisso, mas imagino com alguma relutância que a vida no mundo sem elas seria caótica. Nem uma lista de afazeres, uma lista de compras, uma lista de desejos, um dicionário, uma lista de favoritos, uma lista de previsões, uma lista de resoluções,
uma caderneta de endereços, uma lista de conselhos, um sumário. Seria um mundo repleto de coisas confusas, transbordantes, sem propósito, sem identidade coletiva. Para explicar melhor nossa dependência das listas, parece-me oportuno enumerar os motivos. Aqui chegou um ponto crucial da nossa aula de hoje. Por quê? Nós vamos deixar de olhar a lista como um gênero textual qualquer e nós vamos começar a perceber a importância dela na nossa vida. Tá? Vamos ver então qual foi o primeiro motivo que o autor, que é o Shawn Usher, vamos chamar de Usher, tá? Nome de um cantor, inclusive, né? Ele vai aqui listar. Primeiro, a vida é caótica. Olha, isso aqui é literário, muito literário. Muitas vezes insuportavelmente caótica. A capacidade de organizar parte desse caos em listas, de modo, na verdade, de tornar a situação sustentável, pode proporcionar um alívio muito bem-vindo. Quando ele coloca como item número 1 que a vida é caótica, você deve imaginar o seguinte: em muitas situações das nossas vidas, passamos por situações que acabam mexendo de alguma forma conosco, com a forma como a gente sente, pensa, age, com a nossa relação com as pessoas, e isso acaba evidenciando essa forma caótica da vida. Então pensem, isso é algo para ser servido, na verdade, como uma reflexão. Número 2. Nós humanos temos medo do desconhecido e por isso precisamos realmente rotular e agrupar as coisas em listas que nos tranquilizam. Eu digo isso por uma experiência própria. Para eu me organizar sobre algo, sobre tudo, na verdade, eu acabo criando lista. Então eu pego, por exemplo, uma agenda que eu tenho e aí para uma questão mesmo do que eu preciso fazer na semana, eu crio uma lista em vários tópicos. Eu preciso isso, preciso fazer aquilo, preciso disso aqui também, isso aqui já está ok, eu vou riscar aqui, entendeu? E aí, se você parar para observar, é algo muito simples, mas que nós somos dependentes disso. Nós somos dependentes de uma forma de planejamento. Pode não dar certo, mas nós somos dependentes disso. Tá? Por isso que eu disse, essa ideia de lista, de planejamento, é uma ideia literária, porque nós somos, na verdade, nós estamos presos a isso. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, a depender do tipo de leitor que você é, do tipo de pessoa que você é, do tipo de cidadão que você é. Porque se você for uma pessoa organizada como eu, você com certeza evidencia o tempo todo um certo tipo de roteiro. Por que você tem que fazer, por que você não tem que fazer, por que você tem que lembrar, por que você não deve fazer, enfim. E assim vai. 3. As listas podem nos tornar mais produtivos e acabar com a procrastinação. O que é procrastinação? Deixar as situações para serem feitas depois. E, de fato, eu tiro isso também por uma experiência própria. Nada no mundo, com exceção da aposentadoria, é tão eficaz quanto uma lista de afazeres para romper a névoa, espécie de uma quantidade de trabalho assustadora. 4. Todos nós somos críticos. Classificar as coisas de melhor a pior, da maior a menor, da mais rápida a mais lenta, pode ser viciante. Sem dúvida, porque faz com que nos sintamos muito inteligentes. Isso é fato. E organizados. 5. O tempo é precioso. Confiando um monte de informações monótonas a listas facilmente digeríveis, temos mais tempo para nos divertir e fazer listas. E aí, pense sobre esses 5 motivos, porque eles estão, com certeza, relacionados à sua vida. E aqui nós chegamos a um exercício aqui na página de número 7, o exercício número 1, o exercício e as questões, né? A questão número 1, a questão número 2, a questão número 3, a questão número 4, número 5 e número 6, tá? Eu gostaria bastante de que vocês realizassem este exercício, porque ele vai ser importantíssimo para a abordagem que eu estou fazendo nesse momento. Vamos ver a questão de número 1, que diz assim: você já havia pensado em como as listas fazem parte da vida cotidiana?
Após a leitura do texto, você criou uma visão diferente a respeito da importância delas, das listas. Anote, em forma de lista, sua impressão sobre esse gênero e discuta-as com os colegas. Vamos ver. Aqui nós temos 4 espaços sobre o que eu pensava sobre as listas e 4 espaços sobre o que eu descobri sobre as listas. É algo bem pessoal de fato, então eu vou deixar a critério para que você trabalhe essa questão com suas próprias palavras, sempre levando em consideração a importância do gênero textual que nós estamos estudando. Depois, nós vamos ter aqui a pergunta de número 2. Com base no que você observou até agora, defina a lista. E aí, essa definição, eu não quero que você procure no dicionário, não quero que você procure no Google, em lugar nenhum. É com base realmente no que você está vendo nesse exato momento. Crie um conceito seu de lista. A partir do momento que nós criamos o nosso próprio conceito de termos que nós estamos estudando, isso é um ponto positivo e crucial para você, porque isso vai definir o seu amadurecimento de repertório, de conteúdo. Significa, então, que você já está em processo de amadurecimento para que você consiga, por exemplo, estabelecer relações entre um assunto e outro. E, veja bem, esse segundo tópico, embora ele possa parecer bobinho, ele vai te ajudar até a criar um texto dissertativo argumentativo, tá bom? Depois nós temos o seguinte, o Usher, ele não chega a elaborar uma definição de lista, mas aponta funções desse gênero textual. 3. Na primeira frase do texto, o autor associa as listas a 4 verbos. Que verbos são esses? Veja bem, na primeira frase do texto, o autor associa as listas a 4 verbos. Vamos voltar aqui, ó. Na primeira, nós temos aqui. Veja bem, olha só. Na primeira frase do texto. Então, nós temos que encontrar 4 verbos associados. Nós temos aqui, ó. Começamos é um verbo, andar é um verbo, paramos é um verbo, criar é um verbo, e assim vai. Você vai observar aqui quais são esses 4 verbos que estão associados às listas. E aí você vai escrever aqui. Qual é a relação desse trecho com o restante do texto? Pense com carinho sobre essa pergunta. Ela vai te auxiliar no processo interpretativo. Depois, esses verbos indicam os contextos em que as listas podem estar inseridas. Para cada um dos verbos, dê um exemplo de lista que se enquadra em seu significado, né? Aí temos aqui um comentário. Quando lemos, construímos sentidos. Nesse processo, utilizamos várias estratégias, ainda que não façamos de forma consciente, por aí vai. E aí nós temos o seguinte, organizadas, priorizadas, classificadas e atualizadas. E aqui você pode colocar o seguinte, onde nós temos organizadas. Nós temos, por exemplo, listas de tarefas a fazer, né? De priorizadas, vamos pensar, nós podemos colocar aqui o seguinte, listas de tarefas a fazer por grau de importância, tá? Lembrando que aqui nós temos que dar um exemplo de lista de que se enquadra aqui no significado de cada uma. Classificadas, nós podemos colocar listas de filmes, tá? Ou listas de livros, por aí vai. Porque aí nós podemos classificar em terror, drama, suspense, por aí vai. Atualizadas, listas dos livros mais vendidos no mundo. Deu para entender? Tranquilo, né? E aí partimos para a questão de número 5. Se você parar para observar, aqui nas laterais, nós temos algumas informações que são importantes, tá? Como o comentário de número 1, que eu vou deixar que você leia, e o comentário de número 2, que também vou deixar que você leia, tá? Voltando para a questão de número 5, nós temos aqui algo que diz respeito à palavra caótica, que é derivada de caos. Lembra que o processo de formação de palavras vocês estudaram no primeiro bimestre. Isso significa aquilo que é desordenado, confuso. Como as listas podem contribuir para uma vida menos caótica? Muito interessante pensar sobre isso. Leve em consideração o seguinte, que quando nós paramos e criamos listas, nós organizamos a nossa vida. De alguma maneira, mas nós organizamos. Isso contribui para que nós tenhamos uma vida menos caótica, tá?
Em seguida, nós temos a questão de número 6, que é para você explicar o item 2 da apresentação com suas palavras, tá? E aí você vai ver bem aqui, ó, número 2, tá? Número 2. E se você parar para pensar, você vai observar o seguinte, que a reflexão que o Usher coloca ali, é o nome de um cantor, né? De um Usher que ele coloca ali, não está relacionada apenas a questões cotidianas do dia a dia, tá? Ele vai, na verdade, agrupar seres da mesma espécie ou até de tipos de doenças. Mas eu quero que você, naturalmente, detalhe para mim, amplie, na verdade, essa ideia. Ok? E aqui nós chegamos então na página de número 8, que eu também gostaria de que vocês realizassem essas questões. 7, 8, a 9, a 10, tá bom? E aí a nossa aula de hoje, ela vai ser até aqui esta página. A partir da nossa próxima aula, nós então vamos dar continuidade às nossas abordagens. Com isso, então, finaliza a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido de alguma maneira tudo que foi colocado aqui. Dúvidas, podem me procurar no privado e contem sempre comigo, porque agora a nossa disciplina de língua portuguesa, que é uma disciplina fabulosa, ela vai ter um grande avanço, mas esse avanço ele vai depender de uma situação. Trago as abordagens, mas é naturalmente que você precisa resolver e fazer os exercícios propostos, tá bom? Fiquem todos com Deus, até a nossa próxima aula, se assim o quiser, e até. Tchau, tchau.